foi seria assim, constituído num estado de justiça, ou seja, tudo que foi criado foi bom, não foi porque Deus errou, porque Deus, né? Não foi. Mas Deus nos deu a liberdade. Então, Adão e Eva, eles foram criados por Deus com liberdade, né? E com um vínculo de amizade entre o homem e Deus. Então, assim, todo mundo aqui já conhece a história, né? Da árvore, da serpente, da maçã. Sim, mas aí vem aquela questão, mas foi assim mesmo? A questão o central não é se foi assim ou se não foi, porque lógico que aceito como uma questão alegórica, a questão da árvore, a questão da serpente, mas é o significado de tudo isso, o significado do homem, né, ter negado a Deus, é a do pecado original. Então, se a gente for bem aqui no compêndio, no ponto 76, pergunta: o que é o pecado original? Aí fala: o pecado original, no qual todos os homens nascem, é o estado de privação da santidade e da justiça originais. É um pecado por nós contraído, não cometido. É uma condição de nascimento e não um ato pessoal, em virtude da unidade de origem de todos os homens. Ele se transmite com a natureza humana aos descendentes de Adão, não por imitação, mas por propagação. Essa transmissão permanece um mistério que não podemos compreender plenamente. Então, aí vocês pensam, né? Eu tentando explicar para vocês um mistério que a gente não pode entender totalmente. Por isso que a questão do pecado original é uma que para a gente meditar, para a gente levar em oração, para a gente ler vários pontos, ler um livro, não é uma coisa que assim, eu vou tentar explicar para vocês aqui em 30 minutos, em 40 minutos, mas não se trata só disso, tem que ser pensado cada ponto disso, né? E através dessa negação de Deus, ou seja, a serpente, né? Ela falava assim que a serpente, o mais astuto dos animais, né? Vamos pensar que estava tudo lá em harmonia e Deus falou assim: olha, dessa árvore não comerá os frutos. Só que aí, das aulas anteriores, que acho que foi a Priscila que deu, ela fala sobre a questão do mal, né? Dos anjos caídos e da existência dos demônios, né? E então é a questão do negar a Deus. Então vamos pensar, a serpente, ela não influenciava na liberdade de Adão e Eva, né? Mas ela tem a capacidade de ludibriar. Então seria a questão das tentações ali, tá ali. Por que será que você não pode comer dessa maçã? Por que proibiu? Né? Você pensa que tem o todo, você está no paraíso, mas existem as tentações. E essas tentações, elas continuam até hoje em dia. Vamos pensar assim, a tentação. Por que eu não posso aproveitar o meu domingo e eu preciso ir na missa? Por quê? Então, assim, só fazendo uma comparação, né, com a tentação. E aí, esse ato, né, de comer a maçã foi um ato de negar a Deus, né? Eu não preciso de mais nada, eu sou necessário por mim mesmo. Então, foi uma negação. Ou seja, mas você tem que levar em consideração que a Eva, né, que pegou a maçã e depois deu para Adão e tudo, eles não eram que nem a gente, assim. Eles tinham dons superiores, né? Aí a gente pode falar aqui dos dons, né? Que ela cita, que são os dons naturais, que é a inteligência, a vontade, a liberdade, imagem e semelhança de Deus, e os dons sobrenaturais, que é a graça, a intimidade com Deus, a filiação divina, a participação na vida íntima da Santíssima Trindade. E os dons sobrenaturais, eles são inalcançáveis com forças naturais. Então, através do pecado original, o homem, ele perdeu os dons sobrenaturais
e ele também perdeu os dons preternaturais. Quais eram esses? Só para você... Porque muitas vezes fala assim, nossa, eles foram tentados e tudo. Só que a Eva, ela era superior em vários aspectos, ela tinha muitos dons, né? Ou seja, o domínio de si, né? A integridade, a imortalidade. Após a vida terrena, iriam para o céu sem passar pela morte. A imunidade à dor, sem sofrimento e nem cansaço. Uma coisa, um ponto importante que eu acho que a gente tem que considerar é que o trabalho ele nunca foi como uma punição, tá? Nós fomos criados para trabalhar, né? Tanto que aqui no livro fala assim, imunidade à dor, sem sofrimento e nem cansaço, mas com trabalho, né? Então, o homem foi criado para trabalhar, né? Não pensar que o trabalho veio como um derivado do pecado original, não. É a ciência infusa. Deus infundiu no ser humano a ciência que ele seria capaz de adquirir passo a passo pelo raciocínio. Não precisava que nem a gente hoje em dia, né? Que tem que estudar, tem que ler, reler. Não, era infusa. E aí o que acontece? Com o negar a Deus, foram perdidos os dons preternaturais e os dons sobrenaturais, né? E o que entrou, né? Entraram a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E eu fiquei pensando assim, vamos tentar aplicar isso na liturgia, né? Pensando na liturgia de ontem. Ontem, domingo, teve a leitura sobre o cego, o Bartimeu. E aí, o Bartimeu, ele foi curado, né, por Jesus, e Bartimeu pediu para ver, né, Senhor, que eu veja. Então, o ser humano, ele já tem essa questão de buscar Jesus, do sobrenatural. Muitas vezes não reconhece isso, mas o Bartimeu, que foi desde o início, lá no paraíso, que eu falei assim, o homem foi criado com vínculo de amizade, homem e Deus. Então, mesmo o Bartimeu estando cego lá, ele foi atrás da luz, buscar a Jesus, né? Ou seja, esse homem que vive na escuridão, mas sente ânsia de luz. E pensando também na liturgia de hoje, a leitura foi sobre a mulher encurvada, que ela ficou 18 anos encurvada, né? E não podia absolutamente olhar para cima. Mulher encurvada. E esse sentido encurvado é uma pessoa que não consegue olhar para o céu, ver o superior. E isso entrou, né, não pensando na doença em específico. Por isso que a interpretação da Bíblia, né, cada detalhe, assim, é muito importante. Então, assim, que nem a questão do pecado original, não se trata só do efeito o alegórico, você falar, não, foi uma maçã, foi uma árvore, né? São significados muito superiores, né? Muitas vezes, assim. Então, falando da mulher encurvada, ela não podia absolutamente olhar para cima, mulher encurvada. E o Santo Agostinho fala que está relacionada a quem tem um coração na terra, presos pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Então, muitas vezes nós estamos encurvados, incapazes de olhar para o céu. E isso deriva, né, fazendo uma visão mais geral, do pecado original, né? Muitas vezes essa nossa dificuldade de ver, né? De tentar buscar o sobrenatural vem nesse sentido. E eu queria falar mais um ponto aqui para vocês. A gente leu o ponto 75, a gente pode ler aqui o 76 também, que ele fala assim, das consequências provocadas pelo pecado original. Depois do primeiro... em consequência do pecado original, a natureza humana
sem ser totalmente corrompida, está ferida em suas forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento, ao poder da morte, e inclinada ao pecado. Essa inclinação é chamada de concupiscência. Eu não sei se vocês conhecem um livro de oração chamado Falar com Deus. E ele é do Francisco Fernandes, é um padre, e ele tem oração para o ano inteiro, né? Assim, tem oração, ele é dividido em 3 partes, por exemplo, e é baseado na liturgia do dia. Então, hoje, eu achei bem interessante, porque eu estava preparando a aula, e ele fala sobre a mulher encurvada, e aí ele cita, né, ele cita alguns pontos do livro Amigos de Deus, de São José Maria, e São José Maria explica sobre a concupiscência dos olhos, da carne, e a soberba da vida, que muitas vezes a gente pensa que a concupiscência da carne é só a questão da sensualidade, mas também não é só essa questão da sensualidade, mas é procurar sempre o caminho mais fácil, né? De querer de maneira mais fácil. Então, assim, entram várias questões que às vezes a gente nem entende. Fala, gente, por que é tão difícil, né? Buscar a Deus? Por que é tão difícil essa questão? A gente tem já essa tendência, mas vê as dificuldades, e essas dificuldades elas estão relacionadas ao pecado original. E trata-se de luta, de combate diário, né? Então, continuando aqui a aula, sobre o pecado original, gente, a gente poderia ficar falando aqui muito tempo. É um assunto assim que explica várias dificuldades, né, nessa busca de sobrenatural, na questão de ver, na questão de buscar Jesus mesmo, né? E vale a pena estudar esses pontos. E as consequências aqui no livro, ele fala assim, o mal foi introduzido no nosso mundo, Adão e Eva foram expulsos do paraíso terrestre, e assim, tem uma coisa boa no final das contas, né? Vamos pensar assim, qual coisa boa foi? A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou. E isso através da misericórdia, né? Misericórdia de Deus, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a redenção, né? Que é o próximo ponto. Mas eu só queria citar essa parte aqui do Gênesis, né? Que fala assim: então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nos e fizeram tangas para si. Ou seja, surgiu a questão da vergonha, né? Depois do ato, eles passaram a ter a vergonha, né? E aí fala assim: e eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim. A hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. Né? Então, assim, são pontos que cabem uma meditação também, né? Então, com exceção de Cristo e Nossa Senhora, todos nascem com o pecado original. Junto com os pecados pessoais, o mal é promovido no mundo. E então a gente entra aqui eu falei sobre a questão de ter vindo Jesus, né? Ou seja, por causa do pecado original, o ser humano estava afastado de Deus. E Deus podia tê-lo perdoado como quisesse. Então, assim, a questão de ter vindo Jesus Cristo, né? Deus ter se encarnado, se feito homem. Muitas vezes a gente questiona, mas eu não sei, será que essa foi a melhor forma? Ou então questionar a questão do sofrimento, como Jesus morreu na cruz. Então, assim, o que tem que ficar claro é assim, Deus podia ter perdoado como quisesse, se ele quisesse falar, estão perdoado e tudo, mas
ele o fez através da encarnação. E aqui no ponto 86, ele fala sobre a encarnação. O que significa a palavra encarnação? A Igreja chama de encarnação o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo, para realizar a nossa salvação. O Filho de Deus se fez carne, tornando-se verdadeiramente homem. A fé na encarnação é sinal distintivo da fé cristã. O que eu li aqui do compêndio, né? Que é o ponto 86. E aí ele cita aqui embaixo, gente, os pontos do catecismo, que é do 461 ao 463 e depois o 483. Eu acho assim, se a pessoa não quiser comprar o catecismo, porque tem acesso pela internet, né? E tudo, o compêndio vale muito a pena, porque as respostas são muito boas e já tem os pontos que você consegue lá na internet e destrinchar mais ainda. E por que o Filho de Deus se fez homem? O Filho de Deus encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, por nós, homens, e para a nossa salvação. Ou seja, para reconciliar a nós, pecadores, com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito e para ser o nosso modelo de santidade, para nos fazer participantes da natureza divina. Então, falando um pouquinho sobre Cristo, né? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, acrescentou a natureza humana à sua pessoa divina e veio ao mundo como homem. Ou seja, Jesus é o nosso modelo e como que a gente se santifica, né? Imitando Jesus. E como que a gente vai conhecer a história de Jesus? Lendo a Bíblia, né? Então, lendo e meditando sobre cada uma daquelas partes e tentando imitar, né? Imitar. Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana. E Nossa Senhora é a mãe de Cristo. E por ela ser mãe de Cristo, Deus a encheu de privilégios. E quais são esse privilégio? Um dos privilégios é a Imaculada Conceição, que a gente ouve tanto, né? Falando sobre a Imaculada Conceição. E o que quer dizer isso? Que ela foi concebida sem o pecado original. Esse ponto é bem importante, porque a gente está falando ali do pecado original, com exceção, né? Vamos pensar com exceção de Cristo e de Nossa Senhora, todos nascem com o pecado original. E por isso que a gente fala que a Nossa Senhora é Imaculada Conceição. O Deus lhe antecipou o fruto da redenção antes de realizá-la. E aí, no ponto 96, tem a explicação. Porque, assim, às vezes, pode, para algumas pessoas, falar assim, mas esse termo aqui eu já conheço muito bem e tudo. Mas, às vezes, a gente ouve e não questiona. Não para pensar o que significa, né? E aqui no 96 ele fala, o que significa Imaculada Conceição? Deus escolheu gratuitamente Maria desde toda a eternidade para que fosse a mãe de seu filho. Para realizar essa missão, ela foi concebida imaculada. Isso significa que, por graça de Deus e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção. Qual outro privilégio que a gente pode falar? Ela foi assunta aos céus, né? Deus a levou para o céu em corpo e alma. Então a gente ouve muito falar, né? Até um dos mistérios que nós rezamos, que é a Assunção de Nossa Senhora. E qual a diferença de Assunção para Ascensão, né? A Ascensão é porque Jesus ele subiu ao céu por força própria. Mas a Assunção, né? Falando de Maria, Maria foi levada por Deus
para o céu em corpo e alma. E aí a gente fala também de São José. São José é o pai adotivo de Cristo, que cumpriu de modo excelente sua missão. Então, Cristo nasceu pobre, viveu 30 anos de vida oculta, e esses 30 anos de vida oculta têm muito valor, né? E 3 anos de vida pública. Durante a vida pública, ele fez os discípulos, escolheu os 12 apóstolos e fez os milagres, né? Que confirmaram sua doutrina. Foi condenado à morte de cruz. Então, vocês veem que nesse pequeno trecho aqui que eu estou falando para vocês, tem muito conteúdo. Então, aqui ele cita: na cruz, continuou fazendo o bem, perdoou seus carrascos e o ladrão arrependido, e nos deu sua mãe como nossa mãe. E aí vem, não sei se alguém já se questionou, para parar para pensar por que a mãe de Deus é a nossa mãe, né? E aqui eu achei muito, muito legal esse ponto aqui, o 100. De que modo a maternidade espiritual de Maria é universal? Então, Maria tem um único filho, Jesus, mas nele a sua maternidade espiritual se estende a todos os homens que ele veio salvar. Obediente ao lado do novo Adão, Jesus Cristo, a Virgem é a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos, que coopera com amor de mãe para o nascimento deles e para a formação deles na ordem da graça. Virgem e mãe, Maria, a figura da igreja, a mais perfeita realização dela. Ou seja, vocês viram aqui a comparação, né? Que ele fala que Jesus Cristo é o novo Adão e a Virgem é a nova Eva, né? Então, assim, pensando na questão do pecado original e na nossa redenção, né, por meio de Jesus Cristo, Maria é mãe de todos nós, né? Nós somos filhos de Deus também, e isso foi recuperado através da redenção. Ser filho de Deus é um dom sobrenatural. Cristo permaneceu morto por 3 dias incompletos, ressuscitou, que foi o maior milagre, e apareceu para algumas pessoas por 40 dias. Eu estava até dando uma olhada sobre todas as aparições, né? E é interessante que em uma das aparições, né, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, né? Nesses 40 dias ele fez toda a preparação dos apóstolos, né? Continuou, na verdade, e subiu aos céus no dia de Pentecostes. Então, vocês anotem aí, quem for ler depois, o que representa a ascensão, ponto 132, que ele explica direitinho, e o 132, ele resume os pontos do catecismo do 659 ao 667. Sendo importante que no dia de Pentecostes, né, é enviado o seu Espírito e nos dá a esperança de estar com ele um dia, tendo-nos preparado um lugar. Então, aqui, um ponto do livro que fala assim: esses fatos e outros detalhes da vida de Cristo estão no Evangelho. Precisamos ler, conhecer, aprender e procurar imitar. Pegar pontos, né, da Bíblia, pontos diários, e meditar sobre esses pontos da vida de Cristo. E aí a gente fala sobre a redenção. Então, o que é redimir, né? A palavra redimir. Então, assim, eu quis trazer vários termos que a gente costuma falar e lógico, entende, né? Mas não para pensar um pouco neles, assim. E eu falo que a gente também aprende muito quando vai ensinar para as outras pessoas. Então, o que eu acho interessante é quando você vê um termo, né, e que não entende,
você procurar materiais, né? Porque assim é a nossa fé. Então a nossa fé a gente tem que tentar entender, tem que estudar e parar para pensar como que eu explicaria isso para uma outra pessoa, né? Então redimir é recuperar através do pagamento de um resgate. Então Cristo ele recuperou essa amizade do ser humano com Deus, essa amizade, esse vínculo de amizade homem e Deus, ele foi quebrado, né? Lá no pecado original, quando Adão e Eva negaram Deus, né? Desequilíbrio, teve esse desequilíbrio, e quando Adão e Eva disseram que era necessário por si mesmo. E Cristo ele recuperou essa amizade do ser humano com Deus, ou seja, através dos dons sobrenaturais. E pagou como? Sua própria vida. E fala o que eu citei para vocês, né? Mas Deus podia ter feito de outra forma? Sim, poderia, porque Deus pode tudo, né? Mas essa foi a forma escolhida. E tudo tem um significado. E a morte de Jesus, né? Ela traz também um entendimento sobre o sofrimento, sobre o significado do sofrimento, sobre a questão da cruz. E a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? A cruz diária, abraçar a própria cruz. Então, pagando com sua própria vida. Isso mostra o tamanho do amor de Deus pelos seres humanos. A morte de Cristo foi terrível, tanto física como moralmente. E Cristo entregou-se porque quis, pois bastaria uma única gota do seu sangue para nos redimir. Então, aqui a gente tem um ponto 118 que fala sobre a redenção. Porque a morte de Cristo faz parte do desígnio de Deus. E ele fala que é para reconciliar consigo todos os homens destinados à morte por causa do pecado. Deus tomou a iniciativa amorosa de enviar seu filho para que se entregasse à morte pelos pecadores, anunciada no Antigo Testamento, em particular como sacrifício do servo sofredor. A morte de Jesus aconteceu segundo as Escrituras. E as principais heranças da redenção, né? Quais foram as principais heranças? Foram os dons sobrenaturais, e além dos dons sobrenaturais, nós temos um modelo humano, que é Cristo. Outra herança da redenção foi meios para curar as feridas da natureza humana, a igreja e os sacramentos, o céu aberto, a Sagrada Eucaristia, Nossa Senhora como nossa mãe, que foi aquele ponto 100 que eu li para vocês, é um ponto muito bonito. Valor e sentido da dor e do sacrifício, que foi o que eu falei aqui no comecinho, né, sobre a redenção, de nós nos questionarmos sobre a questão da dor, sobre a questão do sofrimento, e uma herança que ficou da redenção foi esse significado da dor e do sofrimento. Daí aqui fala, a dor e o sacrifício podem abrir o caminho para a redenção nossa e dos outros. Podemos ser corredentores. Modo de vida cristã, ou seja, a gente tem um modelo humano, seriedade e esforço, mas com alegria, né? E a missão apostólica, ou seja, o que seria essa missão apostólica? É colaborar para que outras pessoas estejam mais perto de Deus. Muitas vezes, foi o que eu falei para vocês, a gente estuda e a gente busca entender a nossa fé, mas não para uso próprio, né? Só para mim, mas também para passar isso para as outras pessoas. Então, o seguimento de Jesus, ela é uma missão apostólica. E aí, meninas, falei um monte, né? Tô falando há uns 40 minutos. E vocês viram que assim, toda essa parte
porque é muito conteúdo, né? Então, toda essa parte de falar de Nossa Senhora, de falar de Jesus, né? José, eu falei um ponto só, e José não, praticamente não tem pouquíssimas coisas sobre José, né? Mas só o aparecer, o oculto também tem um grande significado, né? Então, assim, Adão e Eva, Cristo e a redenção. Por isso que a gente fala assim, história da humanidade. Alguém tem alguma pergunta antes de eu falar mais? Então, eu acho assim que o principal é que nós fomos criados com essa orientados ao sobrenatural. Eu acho que o principal da gente pensar lá no paraíso, dessa amizade, dessa felicidade de estar com Deus, né? É o principal. Todos têm essa, muitas pessoas não reconhecem, mas temos essa, somos orientados ao sobrenatural e a felicidade é estar junto de Deus. E o pecado original afastou isso e criou inúmeras dificuldades, que é através da luta e do combate para que a gente recupere, né? E tenha essa proximidade. E aí, meninas? Aqui não tem o nome de todas, não aparece. Infelizmente, eu não consegui, né, compartilhar com vocês a aula, né, o conteúdo, mas como eu disse, assim, tá tudo aqui no livro desse, que é um resumo. Mas o mais importante mesmo é o catecismo, é o compêndio, né, que o compêndio ele dá essa juntada e a gente pode buscar os pontos. E a leitura, né? A leitura da Bíblia aqui. Então, assim, trata-se só de mostrar para vocês os pontos e a gente junto, né? Estudando no dia a dia. Vamos ter 2 semanas aí antes da próxima aula para meditar bastante sobre isso e qualquer dúvida eu estou disponível, gente. Ó, tô vendo alguns rostinhos aqui agora, ó. A Lívia, a Thaís, a Valessa tá aí, ó. Nem tinha te visto. E aí, meninas? Alguma dúvida, alguma pergunta? Essa é a primeira aula, hein? Ainda tô pegando jeito. Eu quero ver como é que vai ficar essa gravação aqui, porque deixa eu até parar aqui. No online elas não gostam de perguntar, não. No presencial elas falam. Ah, é? E aí a aula presencial. Ah, eu não falei para as meninas, para as novas, mas também reforçando para quem já está desde o começo, nós temos encontros presenciais. A cada 4 aulas online, a gente tem um encontro presencial. Eu sei que quem mora longe, né? É difícil, mas às vezes tem parente aqui em Brasília, tá por aqui, né? Ou então tenta visitar um parente mais ou menos na época, né? A ideia é que seja gravada, presencial também. Né? Assim, as meninas gravaram, tá até disponível. Como vocês entraram depois, não tiveram disponível, né? Eu mandei para elas. Mandou? Ah, tá. Eu acho que você levantou a mão, Lívia. Sim, eu achei uma coisa muito interessante que eu nunca tinha ouvido falar antes, que você falou quando Adão e Eva no paraíso, eles não sentiam dor, não sentiam cansaço, não tinha isso. Não, são os dons preternaturais, né? Então, assim, a dor, o cansaço, ele veio derivado do pecado original. Até a questão das dores do parto, né? Tem uma citação, né? Terão os filhos através de dores do parto e tudo mais. Mas o que acontece? Nós podemos ser corredentores também, né? Através desse sofrimento, né? Que vamos pensar assim no parto, né? Você pode oferecer isso, né? Eu sei que foi um sacrifício perfeito, mas o que faltou na cruz você pode oferecer através das suas pequenas ou grandes cruzes diárias, né?
Algum recadinho, Valessa? A Valessa fez todo o cronograma das nossas aulas, gente. Mas a gente vai mandar aos poucos, porque sempre tem mudança, né? É melhor experiência. Eu mandei das 3 próximas, né? Que tem hoje, segunda que vem não tem, por causa do feriado, né? Todo mundo muda sua rotina, às vezes tem criança que não foi para a escola, às vezes viaja. E daí na outra segunda tem, dia 8. Tá ótimo. Daí depois a gente vai mandando. Alguém? Luciana? Luciana, pode falar. Foi ótimo, Júnior. Depois você me manda o nome dos livros que você falou lá no grupo, por favor. Eu anotei, mas o compêndio, é só compêndio mesmo? É, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, aqui, ó. Ah, tá, porque eu tenho catecismo. Eu vi esses dias com outra capa, né? Mas, assim, qualquer loja de... Você pode comprar pela internet, né? Mas loja católica, a gente encontra. Tanto... Tem um catecismo que é menorzinho, gente, mas ele tem umas letras tão pequenas. Que eu acho catecismo que... eu tenho. O seu é menor, tá vendo? É menor do que o meu. Mas o compêndio eu acho muito interessante para quando a gente está estudando, porque eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui você tem a resposta, né? E aqui você tem os pontos do catecismo, ou seja, são vários pontos, né? Na verdade, ele foi feito para nos ajudar, né? Através da questão do mais objetivo, né? Isso, para nos ajudar. Ele tem a mesma base do catecismo, né? Ou seja, começa com eu creio e depois vai falando de cada uma das partes aqui, mas através de perguntas e respostas, que ajuda muito para quem gosta de estudar assim, né? E esse aqui, o da Além, ele você nem precisa tanto comprar, né? Eu acho que é mais para quem está dando um curso. Isso é para quem vai dar aula, né? Mas assim, ele dá uma visão geral, até porque assim, se parar para pensar, para dar uma aula sobre Adão e Eva, Jesus Cristo e a redenção, é bom ter essa cisão, porque senão você se perde, né? Até mesmo no nosso próprio estudo. Então, assim, é bom fazer uns mapas mentais, tentar visualizar, mas nada melhor do que ler a Bíblia, né? Então, a gente pega, lê e é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. O que ficou confuso, vocês podem me perguntar no que eu puder ajudá-las. E estamos todas estudando juntas, né? E aprendendo, né? Com o mesmo objetivo. Buscar a santidade, tentar ser melhor a cada dia. Foi ótimo. Obrigada. Tá bom? Um beijo em cada uma, tá? Beijo. Obrigada, Jônia. Beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.